Agora em julho, um caso de demissão de uma funcionária de um hospital de São Caetano, na Grande São Paulo, por se recusar a tomar vacina contra a Covid-19, chamou a atenção. Mas não apenas pela atitude do hospital, mas porque essa foi a segunda decisão da Justiça do Trabalho no país neste sentido. A empresa afirma que a auxiliar negou a vacina por 2 vezes e argumenta que a funcionária trabalhava em um hospital que atende pacientes com Covid. Em fevereiro, o Ministério Público do Trabalho já tinha se posicionado a favor da demissão por justa causa para trabalhadores que se recusassem a tomar a vacina sem apresentar razões médicas. A ex-funcionária argumentou no processo que a imposição da vacina teria ferido a sua honra e dignidade humana. No julgamento, o relator do caso, desembargador Roberto Barros da Silva, afirmou que a recusa da empregada coloca em risco os pacientes e também os trabalhadores do hospital. Além disso, o magistrado destacou que, diante da pandemia, deve prevalecer o interesse coletivo e não a posição pessoal da trabalhadora. De acordo com o especialista em direito trabalhista e professor da PUC São Paulo, Paulo Sérgio João, é dever da empresa manter um ambiente de trabalho seguro para os seus funcionários, o que passa pela imunização. As empresas, o empregador, ele é responsável pelo ambiente de trabalho. Se ele é responsável pelo ambiente de trabalho, ele é responsável por todos os cuidados necessários que devem ser tomados. Numa ausência de pandemia, como sempre a legislação estabeleceu, ele é obrigado a fornecer equipamento de proteção individual. E se o empregado não usa, pode ser dispensado por justa causa, se ele se recusa a usar. No caso específico da pandemia, é um assunto mais controvertido, porque não se trata efetivamente de uma obrigação contratual. Acho que isso extravasa um pouco, né, a relação contratual de trabalho, né, muito embora o empregador continue, né, responsável com essa função social dentro, né, das obrigações de todos de preservar preservar a sociedade como um todo, né, para evitar que haja uma contaminação novamente, assim, sem nenhum controle. Já a presidente da Comissão de Direito Empresarial da Federação Nacional dos Advogados e diretora da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, a Natália Alves de Azevedo, lembra que os empregados têm essa mesma responsabilidade de manter um ambiente seguro. Pelo ponto de vista do empregado, apesar de não tratar específica e expressamente da vacinação, a legislação trabalhista impõe também a ele o dever de observar essas mesmas normas que devem ser perseguidas aí pelos empregadores. De modo que eu entendo que, por qualquer perspectiva que se analise a questão, a justa causa não poderia, então, ser aplicada de forma direta, né? Teria que considerar também qual é o grau de exposição a riscos, qual seria o nível socioeducativo, o nível de consciência crítica do empregado, dependendo da posição que ele ocupe, eventual existência de condição que revele uma justificada insegurança desse empregado na vacinação, né? Então, eventualmente tem alguma comorbidade, alguma condição física de saúde que atrai algum risco para ele, e se houve alguma gradação na aplicação de penalidades para esse empregado que tenha se recusado a vacinar. Então, advertências escritas, por exemplo, antes que a justa causa fosse aplicada, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro, assim, quando a gente conversa sobre os advogados e tal, quando a gente conversa sobre a inexistência de uma previsão legal expressa nesse sentido, que ela eventualmente poderia até ser suprimida aí por uma previsão em convenções coletivas ou acordos coletivos a respeito dessa recusa e as penalidades que seriam aplicáveis. E aí isso levaria em consideração, obviamente, a categoria dos empregados, né? Com isso, trabalhadores que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19 devem estar cientes de que podem ser demitidos por justa causa. Para o especialista em direito trabalhista Paulo Sérgio João, a recusa em tomar a vacina não é uma falha grave a ponto de uma demissão com essa justificativa. Na minha avaliação, se o empregado se recusa à vacina ou se recusa a usar máscara,
Não, isso não é diretamente uma falha, ou uma violação, uma insubordinação. Não existe uma tipificação disso na legislação, e se ele se recusa à vacina, a dispensa pode ser feita, na minha avaliação, sem justa causa, né? A dispensa com justa causa, eu acho que penso, né, que há um excesso do exercício do poder do empregador, né, que pode perfeitamente dispensar se o empregado não cumpre as obrigações que são necessárias. E também a escolha, né, digamos assim, do empregado de aceitar as regras ou não. Se ele não aceita dessa forma, o empregador, né, despede sem justa causa. No começo do ano, o Ministério Público do Trabalho divulgou orientação de que os trabalhadores que se recusarem a tomar vacina contra a Covid-19 e não apresentarem razões médicas documentadas para isso, poderiam ser demitidos por justa causa. Funcionários que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem razão médica poderão ser demitidos por justa causa. O entendimento é do Ministério Público do Trabalho, que preparou um guia para orientar empresas. O MPT argumentou que o imunizante representa o bem comum e que o interesse coletivo deve prevalecer em detrimento da vontade individual. A dispensa por justa causa exclui o direito ao aviso prévio, ao seguro-desemprego e à multa de 40% do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem estabelecer medidas legais pela obrigatoriedade, mas não podem determinar a vacinação forçada. Pela decisão, nenhuma lei poderá prever que o cidadão seja levado à força para tomar vacina, mas a eventual norma poderá prever a restrição de direitos pela falta de comprovação da imunização, como, por exemplo, deixar de receber um benefício ou ser proibido de entrar em algum lugar. Essas medidas podem incluir multa, proibição de matrículas em escolas e impedimentos a viagens. Nos casos de mulheres grávidas, pessoas alérgicas a componentes das vacinas ou portadores de doenças que afetam o sistema imunológico, a orientação é que a empresa negocie a permanência do trabalhador em home office ou em regime de teletrabalho. Mesmo assim, o professor de Direito da PUC São Paulo, Paulo Sérgio João, lembra que o empregado não pode alegar motivos de crença para justificar o fato de não querer a vacina. Que a recusa de uma vacina é fruto de um negacionismo, né, de umas informações muito equivocadas que se passa por aí. A menos que o empregado tenha uma avaliação médica que possa dizer a ele, né, que ele não deve tomar a vacina porque terá efeitos colaterais prejudiciais à sua condição de saúde. Aí sim, mas não por objeção de consciência, por uma questão política, por uma questão, vamos dizer, religiosa, não é? Eu acho que isso não, nessa questão de objeção religiosa, assim, o respeito à religião, ele é um direito individual que está na Constituição Federal. A ninguém é permitido discriminar, não é? Uhum. Mas nesse caso de vacina, não existe uma razão, a não ser se for científica, objetivamente, que a pessoa não pode receber a vacina. A presidente da Comissão de Direito Empresarial da Federação Nacional dos Advogados, Natália Alves de Azevedo, concorda. O empregado ele pode alegar. A questão é que deve haver um sopesamento entre as razões do empregado e a necessidade efetiva de proteção dos colegas, né? Nesse caso específico aí, em que houve um pronunciamento do TRT da 2ª Região, confirmando a justa causa, parece-me que era um caso de um hospital, então que hospital infantil, e aí essa pessoa trabalhava no hospital diariamente, inclusive encarregada ali da higienização do hospital, então, e aí o hospital voltado ao atendimento de crianças, né, que a gente sabe que, primeiro, não foram consideradas ainda no cronograma vacinal, e segundo, são justamente as pessoas que mais
não manifestam, né, as pessoas mais assintomáticas quando contaminadas pelo vírus. Então, tem um risco realmente muito grande a envolver. Então, assim, me parece que uma justificativa dessa, ela não seria suficiente a combater o que tem de muito maior aí, que é a questão da segurança de saúde, tanto de colegas do empregado, quanto dos próprios pacientes, né, que circulam pelo ambiente. Então, acho que teria que sopesar as razões do empregado, se efetivamente há justificativa razoável para recusa e o grau de exposição ao vírus que a atividade dele acaba condicionando. Outro tema que dá margem ao surgimento de disputas judiciais entre trabalhadores e empresas é o fim do regime de home office com o avanço da vacinação. A recusa ao retorno do trabalho presencial também pode ser motivo de demissão por justa causa. Porém, ainda não há consenso no judiciário, já que existe uma regulamentação específica sobre o assunto, como destaca o especialista em direito trabalhista Paulo Sérgio João. Com a vacinação já para as faixas etárias mais jovens, começa as empresas também querendo retomar as atividades e o ambiente de trabalho. As empresas que adotaram como uma medida de emergência e de respeito à pandemia, adotaram lá atrás esse home office a fim de que se preservassem os empregos, hoje as empresas podem perfeitamente criar uma escala, digamos, de retorno às atividades presenciais, né? Tomando, é óbvio, no local de trabalho todos os cuidados, com todas as orientações, como oferecer máscaras, como oferecer álcool em gel, né? O distanciamento, né? As medidas continuam, ainda que com a segunda dose, isso nada impede que alguém, né, contraia o Covid, mas aí terá uma certa proteção decorrente da vacina. Mas é perfeitamente possível, não é uma alteração. O empregado não pode exigir a permanência em home office porque ele gostou. Se a empresa exigir que ele compareça ao local de trabalho, comparece, né? Obviamente, a gente tem que observar, antes da pandemia, como é que era? Eles já faziam home office? Fazia, mas tinha também um modelo presencial. Então, ele fazia uns critérios de flexibilização de jornada de trabalho. Então, pronto. Então, agora ele volta naquele modelo anterior. Me ocorre, por exemplo, que se o empregado tomou as 2 vacinas, mas mora com os pais que são idosos ou que têm uma certa vulnerabilidade e que, de uma forma conveniente, ele não deveria retornar ao trabalho, vai caber ao empregador essa avaliação também. E, de novo, né? Tudo precisa de uma justificativa. Não existe regra absoluta que se aplica para todos. Existe aí, né, um entendimento, digamos assim, uma faixa, né, de entendimento que deve ser considerada exatamente para ter todos os cuidados contra o Covid. Há exceções para aqueles que pertencem ao grupo de risco ou tenham comorbidades, devendo apresentar justificativa médica plausível e documentada, como explica a diretora da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, Natália Alves de Azevedo. Se o empregador estiver cumprindo com essas normas, se estiver tomando todos os cuidados que são cabíveis, se estiver garantindo que exista ali um afastamento, disponibilizando álcool gel, máscaras, e de fato já existe essa imunização completa, eu entendo que a recusa do empregado com esse fundamento que você mencionou aí, ele não deveria ser considerado. Então, a recusa dele no retorno e a necessidade e a determinação do empregador para que ele voltasse poderia acarretar esse empregado, sim, uma justa causa em última instância, né? Ainda segundo os especialistas, a empresa deve observar as disposições legais, respeitando o prazo mínimo de 48 horas entre a comunicação ao funcionário de que deve retornar ao trabalho presencial e ao seu retorno efetivo. Estadão Notícias.
O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Thaisa Medeiros. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para nós através do e-mail podcast@estadão.com. E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Semana Elza Soares no Vozes Negras. Hoje ela comenta sobre o impactante álbum Mulher do Fim do Mundo, grande divisor de águas em sua carreira. A Mulher do Fim do Mundo era para fazer um trabalho de cover, regravação. Eu sugeri o Castrupe, que era o produtor, fazer um disco de inéditas. Reunimos a turma e fizemos esse disco, Mulher do Fim do Mundo, que é um descasso, né? Meu primeiro disco de inéditas da carreira. E aí ganhamos tudo. Até o Grêmio ganhamos isso. Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.